Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula. Comigo, professor Davi Costa, aqui em nome de FB Online. E nós iremos comentar algumas questões referentes ao nosso material de preparação para a segunda fase da FUVEST, tá? A gente tem aqui um material, salvo engano, um total aqui, meu povo, de 20 questões, simulando a segunda fase da FUVEST, tá? E destas 20 questões eu vou comentar aqui em vídeo com você as 10 primeiras. Lembrando que todas as questões estão gabaritadas no seu material, então se você tiver dúvida em alguma questão das 10 últimas, tá? Você pode recorrer à resolução que consta no material. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o que interessa, que é a nossa apresentação das questões, tá? Nosso simulado FUVEST, segunda fase. E aí, galera, é o seguinte. Olha só, primeira questão. Observe a tabela. Brasil, área plantada com os cinco principais grãos da produção nacional. Perceba que começou aqui em 2006 e tem uma previsão para 2027. Nessa previsão, você percebe que a área plantada para o arroz diminuirá. Olha só. A área plantada para o feijão cairá pela metade. O milho experimentará um crescimento, a soja é a que mais cresce, o trigo cresce, mas cresce em uma situação mais estável, né? Então é isso que você pode perceber. E aí vamos lá, descreva a situação atual e a tendência futura da área plantada de grãos, né? Olha só, área plantada de grãos. Meu povo, o que nós podemos perceber aí neste gráfico, né? Que há um claro predomínio em termos de área plantada para os grãos de exportação, e aí eu me refiro à soja, a qual o Brasil é o maior produtor e o maior exportador global, e o milho. Ao passo que o arroz e o feijão, que fazem parte da cesta básica brasileira, eles são plantados de maneira bem menos significativa. Então, o que a gente pode descrever aqui é que o cenário agropecuário brasileiro, sobretudo das grandes empresas agrícolas, se volta muito mais para os famosos cultivos de exportação. E a tendência futura comprova que esse fenômeno tenderá a se intensificar ainda mais. Tranquilo? Então, essa seria uma resposta possível para a letra A. Letra B. Há uma correlação entre a atual configuração da produção agrícola e a estrutura fundiária brasileira? Justifique sua resposta. Claro que há uma correlação. O que nós sabemos é que nos latifúndios vinculados ao agronegócio, o que se percebe é um plantio de gêneros voltados para a exportação, principalmente as famosas commodities. Enquanto que nas pequenas e médias propriedades, algumas delas vinculadas à agricultura familiar, o que você tem é uma plantação de produtos que são mais consumidos domesticamente no Brasil, internamente no Brasil. Então a relação latifúndio-minifúndio, ela pode ser percebida nesta relação entre o que se planta e o que se colhe no nosso país. Letra C. Considerando os dados da tabela e os vetores de expansão do cultivo de soja no território brasileiro na última década, aponte duas possíveis consequências deste processo, sendo uma ambiental e outra social. Galera, o ambiental que nós temos é basicamente o avanço do desmatamento, sobretudo em biomas como o Cerrado e a Floresta Amazônica. O social que você poderia citar seria basicamente, por exemplo, com o aumento do cultivo da soja,
a gente tem uma tendência cada vez maior de mecanização agrícola, e nesta mecanização agrícola, a gente tende a ter uma perspectiva de desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado pelo avanço tecnológico. Então, esse cultivo de soja para exportação, pautado em maquinário agrícola, muitas vezes não contribui para a fixação do homem no campo, haja vista que se promove desemprego, principalmente o famoso desemprego estrutural. Tranquilo? Então, seriam respostas possíveis aqui para a letra C da primeira questão. Vamos para frente. Vamos para frente. 2. Vamos lá, galera. Observe as anamorfoses. O que são anamorfoses, professor? É o seguinte, anamorfoses, galera, olha aqui no meu olho, é um tipo de mapa, certo? Em que o tamanho da área depende do grau da característica retratada. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Você vai fazer um mapa mundi baseado em uma anamorfose sobre o tamanho das economias dos países. Países como os Estados Unidos e a China vão ficar na anamorfose muito grandes. Países como algumas nações africanas, que têm menor relevância dentro da economia mundo, vão ficar bem pequenininhas, até mesmo nem possíveis de serem visualizadas no mapa. Então isso é uma anamorfose, é um tipo de mapa em que o tamanho da área retratada depende da intensidade de uma dada característica. O mapa é que vai te dizer qual é a característica. E aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem o mapa da esquerda, figura 1, armas nucleares. Perceba que os Estados Unidos estão aqui bem grandões, né, ó. A Rússia também muito grande. Os países aqui, basicamente a França e o Reino Unido. Beleza? Tranquilo? Aparece aqui também a Índia e o Paquistão, que são duas potências nucleares. Ok, isso em 2017. Gastos militares. Gastos militares bem expressivos aqui nos Estados Unidos. Só que você percebe a diferença das duas anamorfoses é que o Oriente Médio aqui na figura da direita dos gastos militares está bem amplo, né? Então, embora o Oriente Médio não tenha lá tantas armas nucleares assim, basicamente no Oriente Médio só quem tem armas nucleares é Israel, embora seja uma potência nuclear não declarada, né? Os gastos militares são muito expressivos na região. É talvez a região mais conflituosa do planeta, né? Beleza. Aí vamos lá. Deixa eu vir aqui para baixo, eu me engancho aqui com essas telas. Letra A. Identifique 2 dos países que mais se destacam em relação às armas nucleares. Bom, você pode citar a Rússia, que é o país que mais tem ogivas nucleares no mundo, e os Estados Unidos da América, né? Inclusive herança do período da Guerra Fria. B. Identifique qual é, em cada anamorfose, a condição do Oriente Médio. Bom, na anamorfose da esquerda, tá? O Oriente Médio ele praticamente não aparece porque não tem lá muitas armas nucleares, como eu disse. Só quem tem armas nucleares no Oriente Médio é Israel. Israel é uma potência nuclear não declarada. Eles não dizem que tem armas nucleares, mas também não dizem que não tem, embora os especialistas acreditem que Israel tenha mais ou menos 90 ogivas nucleares. Em compensação, apesar de não terem tantas armas nucleares, os países do Oriente Médio, muito conflituosos, né, historicamente beligerantes, são países que gastam bastante em termos militares, principalmente Israel, o Irã, a Arábia Saudita, né, são nações que podem ser exemplificadas como nações do Oriente Médio que têm gastos expressivos em termos militares. Então seria uma resposta aqui para a letra B. Letra C. Nas últimas décadas, houve uma intensificação e expansão de conflitos armados e guerras no mundo. Em que medida as figuras 1 e 2 revelam essa situação? Explique. O que a gente pode perceber, galera, é que conforme há uma intensificação e uma expansão de conflitos armados, há também uma intensificação de programas nucleares. Por exemplo, agora em 2025, o Trump autorizou o governo norte-americano, as agências norte-americanas, a realizarem novos testes nucleares. Isso estava parado tinha muito tempo.
Ao passo que a Rússia, ano após ano, vem também expandindo o seu arsenal nuclear. Os russos divulgaram aí agora recentemente um míssil com capacidade nuclear movido a um propulsor nuclear que foi apelidado carinhosamente de Chernobyl voador. Olha só, meu povo. Em contrapartida, mesmo que você não leve em consideração a ótica das armas nucleares, né, você pode levar em consideração a lógica do armamentismo, e o que a gente percebe é que, por exemplo, no Oriente Médio, guerras e mais guerras têm estourado, a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iêmen, os conflitos entre Israel e Hamas, os conflitos entre Israel e o Hezbollah, as tensões entre Arábia Saudita e Irã tendo como foco o Iêmen, os conflitos entre Irã e Israel, né? Então, nos últimos anos, os conflitos têm aumentado no mundo muito em medida por causa dos conflitos no Oriente Médio, que, como nós vimos na anamorfose da direita, é uma das regiões que mais gasta em termos militares no planeta. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Lembrando que todas essas respostas estão estruturadinhas aí no seu material, tá? Vai dar tudo certo, pensamento positivo e fé em Deus. 3. Tsunamis são ondas de grandes dimensões e destrutivas, que têm sua origem sob os oceanos, podendo atingir as linhas de costa e causar grandes danos. Dentre os eventos de tsunami mais recentes, pode-se citar o ocorrido na Indonésia, em setembro de 2018, com mais de 1.600 vítimas, tá? Então você percebe aqui a imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem, tá, galera? E aí você tem, ó, um processo tectônico aqui, onde eu estou passando o mouse, certo? Isso gera uma energia que faz o oceano se elevar em uma onda gigante. E a intensidade dessas ondas aumenta aqui conforme as águas vão ficando mais rasas. Ó. Beleza? Então, a primeira coisa que você constata a partir desta imagem. Aí a letra A diz: a maior frequência de ondas ocorre no oceano mais profundo ou nas águas mais rasas? Você percebe que a maior frequência de ondas, como eu expliquei, acontece aqui nas águas mais rasas, né? O movimento ondulatório fica mais forte. B, observando a figura, qual é o processo gerador dos tsunamis? O processo gerador dos tsunamis são os processos tectônicos, a liberação de energia a partir da movimentação de placas tectônicas, né? Isso libera ondas sísmicas, libera energia, e o oceano vai tendo a sua configuração alterada a partir desta energia liberada. Letra C. Cite e explique um evento natural ou de origem antrópica que teve suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um tsunami. Ó, você pode citar o próprio caso da Indonésia, né, que por causa da tsunami aconteceram enchentes, inundações, a destruição da faixa costeira, é um exemplo que pode ser citado. Outro exemplo que você pode citar, relacionado muito à questão antrópica, foi o fato de que, por exemplo, vez ou outra, alguns países aqui na América do Sul, você pega o caso do Chile, você pega o caso também do Haiti na América Central, que são nações, o Haiti em especial, já bastante empobrecidas. O Haiti em especial, que é o país mais pobre das Américas, né? O Chile nem tanto. E aí o Haiti, um país muito pobre, sofre com terremotos, sofre com tsunamis, sofre com furacões. E essas catástrofes naturais, elas acabam intensificando, né, agravando no Haiti a já muito significativa problemática, por exemplo, de uma precariedade de saneamento básico, de uma precariedade em termos de moradia e de infraestrutura. Então, tudo isso pode ser potencializado ou agravado a partir desses eventos naturais, tá? Que atingem países, em especial, mais pobres, como, por exemplo, o Haiti. Então, seria uma resposta aqui possível, tá? Para a letra C. Vamos para frente. 4. Observe a figura ou as figuras, referentes à imagem noturna do Brasil. Então, você tem aí os pontos luminosos, né, no território brasileiro, as áreas com a maior concentração de energia elétrica, tá? E você percebe que a maior intensidade deste fenômeno
acontece aqui, neste retângulo, que foi ampliado para a figura 2, e são basicamente a região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí vamos lá, item A, aqui se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras 1 e 2. Galera, os pontos e manchas luminosos, obviamente, são as áreas com acesso à energia elétrica, em especial as zonas urbanas, tem a ver com o processo de urbanização brasileiro, né? Você percebe que a concentração histórica da população brasileira se encontra nessa faixa aqui litorânea, ó. Se encontra aqui nessa faixa litorânea, processo histórico de ocupação, processo histórico de urbanização, e é justamente onde você tem as maiores concentrações, né, de áreas com acesso à energia elétrica, áreas com acesso à eletricidade. Então seria a resposta para a letra A. Letra B. Letra B. Qual é o conceito que define os aglomerados da figura 2? Os aglomerados da figura 2 podem ser definidos como uma megalópole. Uma megalópole. O que é a megalópole? É a junção, a integração, a aglomeração, integração funcional, econômica, social, entre duas ou mais regiões metropolitanas, entre duas ou mais metrópoles. No Brasil, nós só temos uma megalópole, que é a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro. A região metropolitana de São Paulo cresceu tanto que ela começa a se integrar, a se aglomerar com a região metropolitana do Rio de Janeiro, que também é muito grande, a segunda maior do país. Beleza. C. No mapa da figura 1, revela a desigualdade da rede representada. Explique um processo que tenha induzido a essa desigualdade. A desigualdade é justamente o que eu acabei de falar, né, galera? Essa concentração esmagadora, ó, aqui na fachada litorânea. E um processo que você pode citar aqui é o próprio processo de colonização. Na colonização, o Brasil adquiriu uma característica agroexportadora, um caráter agroexportador. Então, como as principais mercadorias plantadas, extraídas, elas eram para abastecer o mercado externo, a ocupação, a concentração se deu historicamente nesta fachada litorânea, que é inclusive onde ainda hoje estão as maiores cidades brasileiras. Então, o próprio processo de colonização, em seu caráter agroexportador, favoreceu essa desigualdade do fenômeno, a desigualdade retratada no mapa da figura 1. Tranquilo? Então, seria uma possibilidade de resposta para a letra C. Vamos para a sexta. O período do governo Juscelino Kubitschek é uma referência positiva no imaginário brasileiro, no imaginário político brasileiro. Não por acaso ele é denominado de anos dourados. As transformações implementadas nesse período suscitaram desafios e impasses. Aí vamos lá. A partir destas considerações, item A, caracterize a política econômica adotada no referido período. Galera, a política econômica foi o famoso plano de metas, né? No qual se objetivava fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, com investimentos em infraestrutura, investimentos em indústria, investimentos na produção de alimentos, dentre outros. Então, essa foi a política econômica, né? O tal do desenvolvimentismo. B. Explique qual foi o papel do Estado e cite uma diretriz implementada por aquele governo. O papel do Estado nessa época, galera, isso aqui é interessante, ó, acreditava-se muito no chamado tripé industrial, em que, por exemplo, o setor de infraestrutura, as obras de infraestrutura, elas deveriam ser realizadas pelo Estado. Então, por exemplo, a construção de rodovias, isso era cargo do Estado. A indústria de bens de consumo leves, não duráveis, isso deveria ficar com o empresariado brasileiro. Então, deveria ser investimento do empresariado nacional. Em contrapartida, a indústria de bens de consumo pesada, de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, a automobilística, ficaria a cargo do capital estrangeiro, né, do capital internacional. Você vai lembrar que nessa época vieram para o Brasil as nossas multinacionais automobilísticas, né? Então, o papel do Estado era promover infraestrutura, subsidiar o desenvolvimento da atividade industrial e abrir espaço
tanto para o capital privado nacional, mas principalmente para o capital privado internacional, durante os 5 anos do governo JK, entre 1956 e 1961. Show de bola! C. Indique de que maneira as transformações implementadas por esse governo repercutiram nas migrações populacionais internas. Galera, foram muitas obras de infraestrutura e de política industrial, né? Em especial no chamado eixo sul-sudeste, no sudeste do Brasil, né? Então isso contribuiu para uma intensificação de migrações do Nordeste, em especial, para o Sudeste. Só que outra coisa que você pode citar também foi a construção de Brasília, com a sua inauguração em 1960. E aí, com a construção de Brasília, a abertura da rodovia Belém-Brasília, houve um processo migratório muito grande de pessoas do Norte e do Nordeste em direção à futura, e em 1960, nova capital federal. Então, foi a principal contribuição, essa migração de pessoas do Norte e do Nordeste em direção a Brasília. O Estado brasileiro, investindo em infraestrutura, promoveu a construção de Brasília, promoveu uma rodoviarização na nossa economia e isso contribuiu para uma migração de pessoas em direção ao centro-oeste brasileiro. Show de bola, vamos adelante. Sexta, em agosto de 2020, mostrou-se favorável à geração de energia eólica no Brasil. Em uma mesma semana, o Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou 3 recordes de geração média de energia. E no dia 6 de agosto, os sistemas chegaram a produzir 9.000 megawatts em média. Este montante é suficiente para abastecer 94,4% da demanda elétrica de todos os estados da região Nordeste. Olha só, o Brasil cada vez mais ampliando os investimentos em energia eólica. Sobre a produção de energia eólica, responda. Item A. Qual é o elemento do clima que dá origem à energia eólica? É o vento, meu povo. Obviamente, é a dinâmica de ventos, tá? Beleza. B. Explique um aspecto ambiental positivo e um negativo. O aspecto ambiental positivo da energia eólica é que não há emissão de gases de efeito estufa. Pronto, primeiro ponto positivo, né? O ponto negativo, as eólicas, galera, elas podem trazer problemas em relação, por exemplo, a afetarem a migração de pássaros, a promoverem uma modificação da estética da paisagem, causarem indiretamente impactos a partir da mineração de recursos minerais que são extraídos para serem utilizados na produção dos aerogeradores. Então seriam possibilidades. Letra C. Explique um impacto social positivo e um negativo associado à produção de energia eólica. Um impacto social positivo seria a geração de empregos, né? Em áreas litorâneas, às vezes afastadas das capitais, né? Você tem geração de emprego e manutenção de uma certa atividade econômica naquelas regiões que historicamente tendem a ser mais remotas. Um impacto negativo é que algumas comunidades tradicionais podem ser afetadas. Existem comunidades tradicionais, por exemplo, aqui no Ceará, próximas, comunidades de pescadores que moram próximas a usinas eólicas, e essas comunidades vieram primeiro que as usinas eólicas e elas reclamam, por exemplo, de efeito pisca-pisca. A hélice do aerogerador fica girando e aí fica sombreando e clareando na casa da pessoa direto. Outra consequência que eles trazem como um ponto positivo, aliás, um ponto negativo, é a poluição sonora. É o dia todo o zumbido do aerogerador no pé do ouvido, como a gente diria aqui no Ceará. A comunidade estava aqui, construiu-se um parque eólico na frente, fechado, e aí os pescadores que precisavam ir em linha, que podiam ir em linha reta para chegar ao oceano, agora tem que dar uma volta muito maior para poder chegar no oceano e realizar a sua atividade, né? Então, algumas comunidades tradicionais podem ser afetadas socialmente em termos negativos com a expansão das eólicas. Beleza. Sétima. Durante o conflito com o Afeganistão, as forças militares terrestres dos Estados Unidos penetraram em áreas de difícil acesso devido às características do relevo. Explique os processos que modelaram o relevo dessas áreas, localizando. Vamos lá. Item A, sua gênese. Galera, é o seguinte, ó, o território do Afeganistão é um território todo montanhoso e que está muito vinculado às dinâmicas da Cordilheira do Himalaia. Então ali, a gênese desse processo
é um movimento convergente de placas tectônicas em uma perspectiva de obducção, que são quando duas placas continentais se chocam. E essas placas, elas meio que cavalgam umas sobre as outras. É uma obducção de placas, é um movimento convergente de placas, orogenético, oro é montanha, gênese é criação, vinculado, a uma obducção de placas, que é justamente quando esse movimento convergente acontece entre duas placas continentais. É diferente, por exemplo, da subducção de placas, como você tem na Cordilheira dos Andes, né? Na Cordilheira dos Andes, é uma placa oceânica e uma placa continental. A placa oceânica, ela mergulha sobre a placa continental, então você tem uma subducção aqui. No caso do choque de duas placas continentais, essas placas, nenhuma das duas, elas são muito espessas, né? Nenhuma das duas mergulha uma sobre a outra. O que você tem é elas se entrelaçando, por assim dizer. Então é um processo de obducção. Organizando as ideias. Movimento convergente de placas tectônicas, orogenético, tá? De obducção de placas. A obducção de placas acontece quando duas placas continentais se chocam. Muito bem. Vamos lá. Qual é o intemperismo predominante na região? O intemperismo, galera, é o processo de alteração da rocha. E em áreas muito quentes, vai predominar o intemperismo físico. O Afeganistão é um país desértico, né? As areias do Afeganistão. O Afeganistão é chamado na geopolítica de o cemitério de impérios, né? Porque grandes impérios já invadiram o Afeganistão e lá comeram o pão que o diabo amassou. Então, é um misto de desertos com cadeias montanhosas, é um clima árido, e em climas áridos, secos e quentes, o que você tem como predomínio é o intemperismo físico. O intemperismo físico, ele causa desagregação, fratura, quebra, desagregação mecânica na rocha. Acontece porque durante o dia fica muito quente e aí a rocha expande. Durante a noite as temperaturas caem, a rocha contrai. Aí fica nessa situação eterna de expande, contrai, até que a rocha se quebra, em intemperismo físico. O intemperismo químico, por sua vez, ele predomina em áreas úmidas. Por exemplo, floresta amazônica, intemperismo que predomina, é o químico. Em áreas muito quentes ou muito frias, vai predominar o intemperismo físico. Top. 8. A Espanha enfrentou no fim de semana uma das maiores avalanches de imigrantes ilegais em toda a sua história. Em 48 horas foram interceptadas cerca de 800 pessoas que chegaram à costa do país em barcos ou botes infláveis. A maioria é composta por marroquinos e subsaarianos. Beleza. A partir do texto, responda. Item A. Que características geográficas facilitam o ingresso ilegal em território espanhol a partir do Marrocos? Primeiramente, galera, a proximidade geográfica, né? A Espanha e o Marrocos estão ali separados basicamente pelo Estreito de Gibraltar, que conecta o Atlântico ao Mediterrâneo. É um estreito, o próprio nome está dizendo, então é uma distância relativamente menor do que, por exemplo, você sair em direção à Itália, né? Outra coisa que facilita é o fato de que a Espanha possui alguns enclaves em território marroquino, como por exemplo o famoso enclave de Ceuta, tá? Então a Espanha possui enclaves, territórios que ainda hoje são espanhóis, no norte da África, e isso facilita essa imigração ilegal. B. Que razões levaram as populações marroquina e subsaariana a deixar seus países de origem e que motivos as atraem para a Espanha? Meu povo, essas pessoas migram para a Europa principalmente buscando melhores condições de vida, né? Elas querem sair da África, seja a África Islâmica ou a África subsaariana, em direção ao continente europeu para tentarem viver uma condição de vida mais adequada. A Espanha é, entre os países europeus, talvez, aquele que nos últimos anos mais tem experimentado crises econômicas. Mas muitas pessoas que migram para a Espanha, provenientes da África, elas não querem ficar na Espanha. Elas usam a Espanha como um país porta de entrada para que dali elas possam ir para outros países, como a França, a Alemanha, o Reino Unido, que são as maiores economias do continente. Beleza? Para frente. 9. As nações de grande extensão territorial têm, nas hidrovias e ferrovias, o centro dos seus sistemas de transportes.
No caso brasileiro, a ênfase é dada ao sistema rodoviário, responsável por 96% do movimento de passageiros e por 63% do transporte de carga. Item A. Explique a predominância do transporte rodoviário no Brasil. Vocês sabem, galera, que até o século XIX o Brasil era muito mais comandado por ferrovias e por navegação de cabotagem, que é aquela navegação paralela à costa, né, sem sair do país, de um porto a outro do mesmo país. Porém, no século XX, o Brasil resolveu optar pelo modal rodoviário. As pessoas culpam muito o JK por esse processo de rodoviarização, mas é importante deixar claro que ele começa antes. Por exemplo, lá no Vargas você tem a construção da famosa, a maior rodovia brasileira, que é a famosa BR-116, que liga o Rio Grande do Sul até o Ceará, né? Porém, no governo JK, houve uma intensificação de fato desse processo de rodoviarização e isso foi seguido também pelos governos militares que vieram em seguida. O objetivo era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, como a gente acabou de ver. Na época, o principal símbolo do progresso se chamava automóvel. As indústrias brasileiras recém-nascidas do começo do século XX, elas não tinham a expertise de como fabricar um carro. Então, uma das poucas maneiras do Brasil ter acesso à fabricação de carros no território nacional era atraindo as empresas estrangeiras. Só que eu acho que você concorda comigo que essas empresas estrangeiras elas não viriam para o Brasil se não houvessem rodovias para os carros circularem. Então, para atrair o capital automobilístico internacional, o governo brasileiro teve que se comprometer a rodoviarizar a economia nacional. Então, isso aconteceu muito durante o governo de JK, aconteceu muito durante a ditadura militar. E outra coisa, meu povo, o JK ele só tinha 5 anos, na época não havia previsão de reeleição no Brasil. E ferrovia é uma obra muito mais demorada, as rodovias, de maneira geral, são obras mais rápidas, né? Então, se você quer cortar o Brasil e ligar as mais variadas regiões brasileiras, naquele contexto de 50 anos em 5, as rodovias eram a opção mais adequada. Embora que, no médio e longo prazo, essa rodoviarização, de maneira geral, tenha trazido muito mais aspectos negativos para a economia brasileira, né? Você sabe que o trem ele carrega bem menos mercadoria, aliás, o caminhão carrega bem menos mercadoria a um custo muito maior de combustível e manutenção do que um trem, do que um navio. Então, o custo logístico brasileiro, isso é uma coisa que pesa no chamado custo país, no chamado custo Brasil, que é um indicador que avalia o custo de se investir em uma nação, ele é mais alto por causa da questão logística. O custo logístico no Brasil ele é mais alto porque em países de grande dimensão territorial, o transporte mais adequado é o ferroviário e o hidroviário. Item B. Qual a região de maior densidade viária e de maior fluxo de transporte, considerando as 5 grandes regiões do IBGE? Justifique. Obviamente, galera, é a região sudeste. Por quê? Porque a região sudeste é a região mais rica do Brasil, é a região mais populosa do Brasil, é a região mais industrializada do Brasil, é a região mais urbanizada do Brasil. Então, todos esses fatores justificam a grande concentração de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e até mesmo portuárias. Massa. Vamos para frente. 10ª. O processo de desconcentração industrial no Brasil vem sendo apontado como um dos responsáveis pelos altos índices de desemprego verificados em algumas áreas metropolitanas. Ao mesmo tempo, o setor terciário tem sido, reconhecidamente, o grande empregador no atual estágio de desenvolvimento da economia brasileira. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, item A. Cite e analise 2 causas possíveis dessa desconcentração industrial. Galera, a indústria no Brasil, ela está desconcentrando dos centros históricos, né? O Sudeste me refiro, para, por exemplo, o Nordeste, porque essas indústrias, graças aos avanços no setor de transportes e telecomunicações, não precisam mais ficar exatamente próximas aos seus mercados consumidores. Você pode produzir no interior do Ceará e vender para as mais variadas partes do mundo. Outra coisa importante é que esse movimento de fábricas traz para as empresas fatores locacionais mais interessantes. Mão de obra mais barata, baixo sindicalismo, incentivos fiscais, além de terrenos, aluguéis e preços, né, de compras de terrenos mais baratos no Ceará do que em comparação com São Paulo, né, por exemplo. Então, seriam as causas possíveis: os avanços nos transportes e telecomunicações e também a busca por fatores locacionais mais interessantes que essas indústrias, né, vão acabar se direcionando.
B, explique por que o setor terciário se tornou o maior empregador do país. O setor terciário é o setor de comércio e serviços. E esse setor, galera, é um setor que está muito vinculado aos setores urbanos, à urbanização. O Brasil, é hoje um país esmagadoramente urbano, quase 90% da população brasileira, arredondando para cima, né? Mora em zonas urbanas, e aí em zonas urbanas você tem duas opções, ou é o terciário ou é o secundário. O terciário, obviamente, tem um espaço muito maior, até porque o setor de serviços é uma caixa muito grande, né, em termos de profissões, para empregar essa população. O Brasil vive também, desde os anos 90, um processo de desindustrialização. A nossa indústria tem perdido força na comparação com décadas passadas do século XX. Isso tudo a ajudar a compreender por que o setor terciário se tornou o maior empregador no nosso país, tá? Setor de comércio e serviços vinculado à urbanização e também esse contexto de desindustrialização. Era isso, meu povo. Fiz as 10 primeiras, as 10 segundas ficam aí por conta das senhoras e dos senhores. Lembrando que tem a resolução de cada uma dessas questões, vocês podem testar as respostas de vocês com aquelas que foram aqui colocadas como respostas esperadas, tá? Lembrando que se a sua resposta estiver diferente do que nós colocamos aí como gabarito, não significa dizer necessariamente que ela está errada, né? Pode ser que você tenha ido por um outro caminho e que esteja correto também. É importante ver se a sua resposta não está completamente diferente da resposta que nós trouxemos aqui como esperada, como proposta. Beleza? Então é isso, meu povo. Foi um prazer imenso estar aqui nesse comentário com as senhoras e com os senhores. Um forte abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.